Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir como a iFood tem reagido aos investimentos bilionários das rivais chinesas. A Natura anuncia um corte de 25% na força de trabalho da Avon International. O Airbnb surpreende com novos serviços para bater os hotéis. E após fazer serviços domésticos, o robô da Tesla aparece dançando. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. Olha, é maior do que o McDonald's e é maior do que o Starbucks. A maior rede de franquias do mundo vai chegar no Brasil logo mais. A Mitsui anunciou um investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais no mercado brasileiro e diz ter uma previsão de criar até 25 mil empregos nos próximos anos. É promessa, a gente vai acompanhar, hein, essa promessa de 25 mil empregos no Brasil. Agora, é uma rede que poucos ouviram, pouquíssimas pessoas. Eu mesmo falei durante a semana aqui nos programas, ninguém conhece ainda. Então eu vou explicar o que é essa companhia chegando no Brasil. A companhia foi fundada em 1997 na China, começou com um pequeno carrinho de raspadinhas e vende hoje sorvetes e chás. Essa rede ultrapassou em número de lojas gigantes como o McDonald's e a Starbucks. São mais de 45 mil unidades da marca em 12 países como Singapura, Tailândia e, claro, a China. Para efeitos de comparação, o McDonald's tem 43 mil lojas espalhadas pelo mundo e o Starbucks pouco mais de 40 mil. A Mitsui faz sucesso nesses lugares por vender produtos por preço muito baixo. Na China, o preço médio dos sorvetes, dos chás, é inferior a R$ 5,00. E as lojas, elas são conhecidas por serem lojas coloridas e terem, aliás, um mascote simpático que traduz o lema da companhia, que é ser um fast food para um público que não quer gastar muito como os jovens. Aliás, a marca tem forte presença nas redes sociais e tem uma trilha sonora, inclusive, que toca repetidamente nas unidades, e isso fez com que a companhia conquistasse o público jovem na Ásia. Essas mais de 45 mil unidades, como eu falei, funcionam no modelo de franquias. A empresa atua como fornecedora de matéria-prima e equipamentos para os franqueados. O cardápio é um cardápio enxuto, muito focado em chás doces, sorvetes e limonadas. Esse é um assunto, como eu falei, que a gente vai observar, porque tem muita promessa nessa notícia. E a Natura anunciou uma demissão em massa na Avon International. A fabricante de cosméticos brasileira pretende demitir 1.100 funcionários da companhia, que é 25% da força de trabalho total da Avon International. Isso como parte das etapas finais para simplificar a estrutura. De acordo com a Natura, as demissões já começaram e devem atingir o ápice nos próximos meses. Em carta que acompanha os resultados do primeiro trimestre, a companhia afirma que os números abaixo do esperado na Avon International tornaram urgente uma aceleração nos esforços de reestruturação. Ou seja, o faturamento abaixo do esperado, somado à persistente volatilidade cambial que impacta a Avon International, explica os cortes como forma de minimizar a saída de caixa. A Natura tenta vender as operações da Avon International desde o ano passado. A holding da Natura passa por uma reestruturação depois que a estratégia de expansão e internacionalização não saiu como esperado. A companhia teve prejuízos em 2022 e em 2023 e tem se desfeito de importantes marcas. Em 2023, a empresa vendeu a The Body Shop para um fundo europeu e também vendeu a Aesop para a L'Oréal.
Em janeiro de 2020, a compra da Avon foi concluída por 2 bilhões de dólares e, na época, com a Avon no portfólio, a Natura se transformou na 4ª maior empresa de beleza do mundo, depois da L'Oréal, da P&G e da Unilever, uma realidade, aliás, bem diferente da atual. E já que a gente está falando do setor de beleza, na próxima quarta-feira, aqui na Jovem Pan, o Show Business vai entrevistar o presidente da L'Oréal Brasil, o Marcelo Zimmet, trazendo novidades desse setor, que é um setor que não conhece crise. E o Airbnb anunciou o lançamento de uma nova área de serviços para os clientes. A maior plataforma de hospedagens do mundo vai intermediar a contratação de manicure, de cabeleireiro, chefe de cozinha, fotógrafo, personal trainer. Toda essa turma aí é uma turma verificada pelo aplicativo e com isso, com essa novidade, o aplicativo promete acirrar a disputa com as grandes redes hoteleiras. Quem fala isso é o próprio fundador, o CEO do Airbnb, o Brian Chesky. Esse sujeito aqui que está no telão aqui do Business, ele fala o seguinte: as pessoas optam pelos hotéis por causa dos serviços. E elas optam pelo Airbnb por conta do espaço. Agora, ele diz que tudo vai mudar. Ele diz que as pessoas, a partir de agora, terão acomodações com serviços que as tornam acomodações aí, que vão tornar essas acomodações muito mais especiais. Essa novidade começa em 8 países: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Itália, Espanha e México, mas ainda não tem uma data para a chegada ao Brasil. Mas tem uma outra novidade nos próximos meses que vai chegar aqui. O planejamento nos próximos meses é o aplicativo oferecer experiências personalizadas que podem incluir passeios gastronômicos, roteiro por museus, experiências ao ar livre e visitas pelo mundo das artes. Essa funcionalidade vai começar em 650 cidades e nela, como eu falei, o Brasil está incluído. As opções poderão ser reservadas pelo próprio Airbnb, que passa, no momento, por uma repaginada. A companhia traz essa disputa com hotéis em um momento em que as grandes cidades no mundo, algumas das grandes, revêem as políticas para permitir os aluguéis por curta temporada. Vou dar um exemplo de duas. Nova York e Barcelona proibiram essa modalidade e as duas cidades alegam que o modelo de negócio do Airbnb aumenta a crise habitacional nessas grandes cidades, porque os proprietários, os donos dos apartamentos, das casas, locam os seus imóveis a preços muito mais altos para turistas do que em locação de longo prazo para moradores. E outras cidades, inclusive, discutem medidas similares. E o setor de delivery no Brasil, hoje dominado pelo iFood, que tem 80% de mercado, promete fortes emoções nos próximos tempos aqui no país. Começando pela Meituan, que é a gigante chinesa de delivery de comida, ela confirmou os planos de entrar no Brasil nos próximos 5 anos. A operação será feita por meio da Kita, marca internacional da companhia, que já atua em mercados como Hong Kong e Arábia Saudita. A chegada deve acontecer já nos próximos meses, segundo um comunicado da companhia. Fundada em 2010, a Meituan é considerada o maior super app de serviços da China. A empresa é conhecida por ir além das entregas de refeições, atuando nos ramos de farmácias, mercados e até agendamento de beleza. Só no ano passado foram mais de 98 milhões de entregas por dia. 2 dias depois da confirmação da chegada da Meituan, o Uber e o iFood anunciaram uma parceria que é vista no mercado como um contra-ataque da chegada
dos novos rivais. E não só da Meituan, porque na semana retrasada, o Business recebeu uma das maiores lideranças do 99, que trouxe detalhes sobre a retomada do 99 Food no país, destinado à entrega de comidas. No programa, o diretor sênior da plataforma, o Bruno Rossini, ele chegou a cravar aqui no programa, ele falou o seguinte: nós queremos quebrar o monopólio de delivery no país. Na semana passada veio outro CEO, o CEO da Rappi, o Felipe Krenitch. Ele também esteve aqui no programa e foi na mesma linha da 99, isso depois de anunciar 1 bilhão e 400 milhões de reais no país. Como é que vai funcionar a parceria da Uber e do iFood? Vai ser uma integração de serviços nos aplicativos, ao mesmo tempo que as duas vão se manter independentes. Segundo as empresas, serviços de mobilidade da Uber começarão a ser disponibilizados no aplicativo do iFood e serviços de entrega do iFood no da Uber, sem a necessidade de migração entre os aplicativos. A integração dos aplicativos vai começar a ser feita em caráter de teste em algumas cidades do Brasil no segundo semestre e vai ser expandida, para o território nacional nos meses seguintes. A briga vai ser boa. O iFood tem 55 milhões de usuários, tem mais de 400 mil estabelecimentos cadastrados. Tá animado, hein? E por isso, neste momento, eu vou receber a Ingrid Devisati, que é vice-presidente do Instituto Food Service Brasil. Ingrid, obrigado pela presença aqui em nosso programa. Como eu tentei resumir aqui para o nosso espectador, você está acompanhando com lupa todos os movimentos do setor. Eu gostaria que você atualizasse, na verdade, eu gostaria que você definisse qual é o momento atual do setor de delivery. Vai ser, com a chegada de tanta gente, de tanto investimento, vai ser um ponto de virada, Ingrid? Olá, obrigada pela oportunidade. Então, tem um ponto bastante interessante aqui em relação ao iFood. Eles são uma empresa 100% brasileira, muito forte, e que está há anos consolidada no Brasil. Eles já enfrentaram inúmeros desafios, inclusive o tributário, e entendemos que esse é um dos principais obstáculos para qualquer empresa que deseje operar no território nacional. A Meituan, apesar de extremamente eficiente em logística e grande poder tecnológico, ainda terá que aprender a operar num país com complexidade tributária elevada. As regras, inclusive, mudam entre estados, municípios e até por categorias de serviço. Esse é um ponto fundamental para se avaliar em relação à viabilidade da operação em escala e a velocidade, de adaptação nesse nosso ecossistema regulatório. Vale destacar também um tema muito importante aqui. O iFood, realmente, como você bem citou, fez essa parceria recentemente com o Uber. Isso mostra que eles não são uma empresa protecionista, muito pelo contrário, são pró-mercado e estão preparados para a concorrência. A prova disso é justamente essa parceria que permite aí os usuários acessarem tanto o Uber dentro do aplicativo do iFood, quanto o iFood dentro do app do Uber. Essa interoperabilidade mostra a força do setor de logística, uma visão estratégica e uma maturidade para disputar em alto nível, inclusive com gigantes internacionais. Ingrid, é um setor que mexe com a economia brasileira, Ele atinge milhões de entregadores no país, ele mexe com milhares de restaurantes, de bares, Você acompanha bem o setor. Em primeiro lugar, o setor está empolgado com tanto investimento bilionário vindo, com essa mexida agora do iFood. Está empolgado? Sim, o setor está empolgado. O setor é pró-competitividade, mas o setor, especialmente, olha para o lado do consumidor. Então, quanto mais opções o consumidor tiver, melhor para ele. Ele é o protagonista, ele é o principal cliente. Agora, uma coisa que eu preciso destacar, a gente recebeu, como eu destaquei aqui no início, a gente recebeu nas últimas edições aqui do Business, o CEO da Rappi e também uma das maiores lideranças da 99, falando desse assunto.
E ambas, eles vão zerar a taxa pro estabelecimento, né? Pro estabelecimento. E isso, certamente, eu acredito que vai ter um impacto no setor, porque nem todo mundo sabe, nem todo cliente sabe, que existe uma diferença, né, entre o preço de qualquer produto, de qualquer lanche, de qualquer comida, do que é vendido numa plataforma com o que é vendido no estabelecimento físico. Porque uma empresa como a iFood cobra, em geral, o setor cobra como geral, 30%, né? 30% ele cobra, então se você paga R$10 por um produto, R$3 vai para o aplicativo. Será que vai ter uma mudança agora com essa vinda, com essas taxas zeros, para o consumidor final de abaixar o custo ou de um produto, de um sanduíche que você vê no aplicativo de ser o mesmo preço do estabelecimento físico e não mais caro? Então, eis aqui uma outra reflexão. Empresas, né, que vêm se posicionando em relação à redução de taxa ou até extinguir taxas nos próximos 2 anos, levam aqui a uma questão bastante preocupante. Se essa é a fonte principal de receita, isso realmente é sustentável? Se for a um prazo de 2 anos, isso não der certo, né, como que fica o consumidor depois? A gente já teve um histórico de empresas que chegaram no Brasil e depois saíram, né, operaram nesse posicionamento de redução de taxas, extinguir taxas, e eu penso que a empresa, no caso o iFood, eles estão pensando mais a longo prazo. É óbvio que a gente tem aqui uma série de necessidades de discussões. Eu diria que o tema regulatório, tributário e ter mais acesso em relação à competitividade em termos econômicos para todos seria o melhor caminho. Não vejo como sustentável essa questão de redução de taxa. Inclusive porque é o principal meio de receita dessas empresas. E é interessante que você falou, porque vem grandes desafios pela frente também, porque a gente está falando de bilhões de reais que vão entrar no mercado brasileiro, mas você pontuou bem no início da entrevista que tem muitos desafios, né? Você pontuou muito do tributário, evidentemente, mas tem uma questão também de distribuição, né? Você competir com centenas de milhares de restaurantes cadastrados, de entregadores também cadastrados na plataforma. É bem desafiador, né, Ingrid? É bem desafiador, né? Você tem que saber aproveitar muito bem essa vitrine. Tem um dado bastante interessante. No ano passado, a gente tem tido queda, né, no consumo das classes B, C e D. 38% das pessoas que consumiram no food service consumiram através de promoções. Então, fazer essa oferta de custo-benefício para o consumidor é muito importante. Você consegue ser competitivo e ofertar produtos de forma que o consumidor tenha condições de comprar. Até porque a gente teve aí uma deteriorização na renda. E, fundamentalmente, 80% das pessoas que consomem no food service são formados por trabalhadores. E quanto mais pessoas trabalhando e tendo salários, né, tendo renda, mais aumenta o consumo. Muito bem, nós conversamos com Ingrid Devisati, que nos ajudou muito a traduzir o que vem por aí, que eu defini como fortes emoções desse setor que é tão presente na economia brasileira, o setor de delivery. Obrigado pela presença, Ingrid. Eu que agradeço. Jovem Pan Business. A Microsoft confirmou a demissão de 3% dos funcionários no mundo. Pode parecer pouco? Não é. A gigante de Bill Gates emprega 228 mil pessoas. Portanto, o corte deve afetar cerca de 6.800 profissionais. Segundo a companhia, as demissões não estão relacionadas a desempenho, mas sim a um objetivo de reduzir cargos de gestão.
É uma estratégia muito parecida à adotada pela Amazon no início do ano. Portanto, menos gerentes, menos diretores, menos vice-presidentes. Os cortes devem afetar várias equipes, várias regiões do planeta, com maior impacto em cargos de gestão intermediária, porque a ideia é ampliar o número de funcionários por gerente. O curioso dessa notícia é que essa decisão ocorre depois de a Microsoft apresentar resultados acima do esperado pelo mercado financeiro. Em abril, ela divulgou lucro de 25 bilhões e 800 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal de 2025. A nova rodada de cortes pode ser e deve ser a maior desde janeiro de 2023, quando a Microsoft eliminou 10 mil posições. Na época, a reestruturação buscava ajustar as operações frente à adoção de inteligência artificial. Esse movimento não é único e nem será o último. A Meta, por exemplo, demitiu 5% da sua força de trabalho nesse ano e a IBM também está fazendo algo muito parecido. A Meta, sobretudo, ela falou claramente que ela demitiu 5% da força de trabalho porque ela substituiu muito trabalhador por conta da inteligência artificial. Vamos falar de outra gigante de tecnologia. O Google anunciou novidades da sua inteligência artificial para TVs, relógios e carros. A companhia anunciou a expansão do Gemini, o assistente de inteligência artificial da companhia, que vai substituir o Google Assistente. A AI, com essa atualização, será integrada ao sistema Android, funcionando em celulares, carros, relógios, TVs e até em óculos de realidade mista. No relógio, será possível interagir com o Gemini por voz, sem precisar digitar. No carro, o sistema reconhece comandos em linguagem natural e pode sugerir restaurantes e responder mensagens. O Google ainda apresentou novos recursos de segurança, como o combate a fraudes, com um sistema que pode fazer a detecção de golpes em chamadas e mensagens. Essa ferramenta, aprimorada com inteligência artificial, reconhece abordagens como fraudes com criptomoedas, presentes falsos, pedidos tão constantes de transferências bancárias. E ao identificar ações que são potencialmente perigosas, o sistema impede que o usuário execute comandos. E o Android, que é o sistema que roda em 3 bilhões de celulares do mundo, vai passar por uma das maiores repaginações visuais dos últimos anos. Entre as mudanças estão a inclusão de notificações que atualizam informações em tempo real, por exemplo, o andamento de uma entrega por aplicativo, e também mais ênfase em cores para facilitar a navegação. Segundo o Google, o objetivo foi criar um design em que o usuário pode direcionar a atenção para o que é mais importante. E a Tesla divulgou um vídeo do robô humanoide desenvolvido pela empresa, o Optimus, na qual a máquina, a gente tem esse vídeo para mostrar, no qual a máquina aparece dançando sons aí de diferentes ritmos musicais. Causou comoção na internet nessa última semana, inclusive o Optimus, ele dança melhor do que muita gente por aí. O Elon Musk, tudo começou, é uma das obsessões, inclusive, de Elon Musk. Ele tem registrado, esse robô, ele tem registrado ao longo do tempo avanços na mobilidade. Em 2024, por exemplo, o Optimus apareceu nas redes sociais de Elon Musk dobrando camisetas. Agora, como vocês estão vendo, pela primeira vez ele aparece dançando. Esse robô foi apresentado pela primeira vez em outubro de 2022, em uma versão que pouco se movia e que desde então tem passado por melhorias. No ano passado, Elon Musk anunciou a produção em série de robôs humanoides, inicialmente para otimizar a fabricação dos carros elétricos de Musk. Esse Optimus
que vocês estão vendo, ele tem 1,70 m de altura, ele pesa 56 quilos e ele foi projetado para realizar trabalhos repetitivos e para aliviar os humanos de trabalhos considerados perigosos. Ao menos oficialmente, essa missão do Optimus. E o nome, que eu falei algumas vezes aqui, talvez muita gente já deve ter percebido, né? O nome é uma alusão ao Optimus Prime, que é o líder dos Autobots na franquia Transformers. Como eu falei e como vocês viram, é um robô que dança melhor do que muita gente por aí. E olha só, uma tradicional operadora de saúde deve chegar ao fim, é a Golden Cross. Ela teve a liquidação extrajudicial decretada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão foi tomada em colegiado e a ANS alega anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocam em risco a continuidade ou qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários. Os beneficiários da Golden Cross têm até 60 dias para realizar a portabilidade especial de carências para outra operadora de saúde. A Golden Cross foi fundada em 1971 e se tornou a maior operadora de saúde do país na década de 1980. E a Tokstok desistiu da compra total da Mobile. Em um comunicado, a família do Brulli, a fundadora da Tokstok, informou que retirou a oferta pública de ações. Conforme a gente já falou aqui no Business, em março a Mobile já havia considerado uma oferta de 83 milhões de reais, que é cerca de 68 centavos por ação da companhia, abaixo do valor de mercado. Os fundadores da empresa de decoração ficaram de encaminhar uma nova oferta à varejista de móveis. A expectativa era concretizar o negócio até o final deste mês. E a Cacau Show repaginou a língua de gato, a linha língua de gato. A mudança ocorre após decisão da Justiça que retirou a exclusividade da Copenhagen pelo uso do nome. As duas marcas travavam uma batalha nos tribunais sobre o direito de uso da expressão língua de gato. Segundo o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o termo tem caráter genérico e não pode ser apropriado por uma única empresa. A linha Miau da Cacau Show traz na embalagem o seguinte texto: chocolates em formato de língua de gato. Quanto aos sabores, a novidade está disponível nas versões ao leite, chocolate branco com ao leite recheado e zero lactose. E por falar em repaginada, a Warner decidiu retomar o nome HBO Max para o serviço de streaming. Tem gente que chama HBO, tem gente que chama HBO, eu vou adotar HBO aqui. A marca Max, que havia sido adotada há 2 anos, não será mais utilizada. Segundo a companhia, a alteração faz parte da nova estratégia de reforçar a identidade com a HBO, além de priorizar qualidade e não apenas volume de conteúdo. A mudança deve acontecer em escala global já no segundo semestre, mas ainda não há data definida para aplicação no Brasil. A plataforma da Warner conta com 122 milhões de assinantes em todo o mundo. E o time Brasil estará de roupa nova nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. A Adidas será fornecedora dos uniformes de toda a delegação. A primeira aparição dos atletas brasileiros com os trajes da marca alemã será já nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, em fevereiro de 2026. A Adidas substitui a chinesa PEC, que vestiu o time brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e de Paris, em 2024. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e sempre um lembrete a todos vocês. Tenham bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Jovem
Pan Business.